Boa tarde, professora. Eu sou Rafael Pereira e eu irei apresentar o texto 7 da disciplina de Conservação e Proteção dos Mananciais, cujo título é A Outorga como Instrumento de Gestão, um estudo de caso. A minha apresentação está intitulada Uma Análise Pós-Política Nacional de Recursos Hídricos e mais à frente a gente vai entender o porquê disso, não é? Este texto ele foi apresentado, o artigo em questão foi apresentado no terceiro Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos do Nordeste, que ocorreu em 1996, mais precisamente em Salvador, na Bahia, e ele foi elaborado pelo Francisco de Assis de Souza Filho, né, que era funcionário da COGE, da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, e também por José Nilson Bezerra Campos, que era professor titular do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará, mais precisamente ali do campus do PC, em Fortaleza. E na introdução do referido artigo, os autores eles já trazem no corpo do texto uma reflexão, que inclusive foi posta em aspas aqui, sobre o agravamento da escassez relativa dos recursos hídricos. A palavra relativa, nessa frase, ela cumpre uma função bastante importante porque ela descreve a situação do Estado naquele momento e inclusive a situação atual do Estado, que a gente tem áreas do Estado do Ceará em que há um índice pluviométrico bastante elevado, com chuvas ao longo do ano, por exemplo, a região metropolitana, que é uma área de zona costeira, e a gente tem também ali entre a divisa com o estado do Pernambuco, que também possui um índice de chuva bastante elevado ao longo do ano. Mas na maior parte do estado é comum perceber que não há essas chuvas, né? Essas chuvas ao longo do ano. Caracteriza-se inclusive como semiárido, portanto, o agravamento dessa escassez relativa, que na maior parte do estado o cenário é de escassez. Portanto, com base nessa reflexão, os autores eles propunham que a gestão de recursos hídricos ela deve seguir algo semelhante ao tripé da sustentabilidade que a gente conhece hoje, né? Que é uma prudência ecológica, uma eficiência econômica e uma justiça social. Inclusive, eles citam esse terceiro autor aqui para poder descrever essa forma de gestão de recursos hídricos que eles acreditam ser a mais eficiente. Além disso, eles estipulam que a gestão de recursos hídricos ela esteja passando por reformas conceituais que buscam criar um novo consenso, né? Esse consenso, inclusive, que estabelece a água como bem um bem de uso público dotado de valor econômico, que inclusive isso foi posto na Política Nacional de Recursos Hídricos um ano após, né? Vale ressaltar que este artigo ele data de 1996, que é um ano anterior à publicação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Além disso, eles estipulam também que a gestão de recursos hídricos naquela época ela já urgia por uma forma de gestão pautada na praticidade, não uma gestão focada em fato prático, digamos com uma visão pragmatista, que inclusive para que houvesse essa otimização da gestão, né, para que ela fosse otimizada a ponto de ser voltada para a prática, estariam surgindo alguns instrumentos de gestão, que inclusive foi constatado no histórico do Ceará, né, que no caso aqui, no objeto que o artigo analisa, no caso, a gente está falando sobre a outorga, que foi um instrumento de gestão que surgiu em 94 com a publicação do decreto que se referia à política estadual de recursos hídricos no estado do Ceará, que foi primordial, né? Que foi pioneiro na gestão de recursos hídricos do Brasil. Portanto, eles apontavam para esse aprimoramento do processo de gestão com vistas no pragmatismo, né? na criação de novos instrumentos que sucumbissem à teoria e fossem postos em prática. E com base nisso, né, com base nesse avanço que eles apontavam da gestão de recursos hídricos, eles traziam também uma observação importante sobre a tendência
da integração de informações, né, que a gente tem também na política posterior a isso, na Política Nacional de Recursos Hídricos, o sistema de informações, e aqui eles já apontavam, né, que era necessário a integração dessas informações com vistas na simulação de possíveis cenários futuros para que houvesse uma melhor gestão de recursos hídricos, né, com base num banco de dados que correspondesse à realidade e que lhes proporcionasse condições suficientes para que prevessem possíveis cenários de escassez ou de abundância hídrica, né? É importante que na gestão você tenha esse parecer, esse prognóstico, né? Portanto, além disso, eles traziam, agora como principal parte do artigo, né, a que ocupa a maior parte do artigo, a estrutura de outorga. Né? Eles trazem uma análise completa e precisa da estrutura de outorga naquele momento, né, naquele ano, em 1996, da forma do Estado cearense proporcionar, conceder a outorga. Essa outorga de uso da água, ela seria estabelecida pelo decreto que já foi mencionado aqui, que foi publicado em 1994, o decreto de número 23.067, e ela trazia, esse decreto trazia 3 modalidades de outorgas, que era a cessão de uso, que era específica para órgãos e entidades públicas, a autorização de uso, que era conferida de forma unilateral e precária, e a concessão de uso, que era basicamente uma concessão direta, né, que possuía caráter contratual permanente e voltado para o setor privado. Esse referido decreto, que trata sobre a outorga no estado do Ceará e sobre a gestão de recursos hídricos, ele poderia ser resumido em 3 partes, né, 3 pontos principais, que ele trazia a água, um direito de todos e com uma função social preeminente. É importante também pontuar que a Política Nacional de Recursos Hídricos também pontua isso, né, que a água é um de bem comum e de fundamental importância para todos os seres vivos do Brasil, né, do planeta. E todas as derivações e lançamentos no curso d'água deveriam submeter-se à outorga. Né? Também está presente algo semelhante na Política Nacional de Recursos Hídricos. A prioridade dos usos deveria obedecer, segundo aquele decreto, os usos domésticos, coletivos especiais, um exemplo desses seria os hospitais, a população difusa, os usos industriais, comerciais, de prestação de serviço, irrigação, pecuária e piscicultura, entre outros usos. Né? Esse referido decreto ele elencava essas modalidades de uso. No entanto, por incertezas na disponibilidade hídrica naquele momento, né, aqui a gente já fala de uma visão dos autores, né, de uma análise que os autores fizeram naquele ano, em 1996, as outorgas elas estavam sendo expedidas sob a modalidade de uso, de autorização de uso, né? Que aqui vocês veem que, por exemplo, segue a fórmula unilateral e de regime precário. Então, por não haver uma certeza da disponibilidade hídrica real disponível naquele ano, né, naquela época, no estado do Ceará, as outorgas estavam sendo expedidas com validade de 1 ano e poderiam ser revistas a cada ano, com base na disponibilidade hídrica, né? Além disso, a base de informações da demanda de recursos hídricos do Estado, era feita por um levantamento feito pela COGE nos seminários de usuários da água, o cadastro de usuários de uso da água e as outorgas concedidas nos anos anteriores. Ou seja, era algo bastante complexo ter essa coleta de informações sobre a demanda. E não muito diferente também nas informações acerca da disponibilidade. A gente tinha, por exemplo, naquela época, que as informações acerca da disponibilidade eram colhidas através do monitoramento dos reservatórios realizada pela COGE, que era mais voltado para os reservatórios estaduais, e pelo DENOX, que sempre foi o responsável pelos reservatórios federais. Além disso, a vazão regularizada para essas outorgas, naquele ano, era de 90% de garantia, ou seja, ficava apenas 10% para um cenário de extrema escassez hídrica com garantia. Né? 90% dos reservatórios estariam sujeitos a outorgas. No entanto, é válido pontuar, né, o quão importante foi esse decreto, porque antes disso o Estado do Ceará ele não controlava suas águas, ou seja, ele não tinha um instrumento de gestão
pautado na praticidade a ponto de ocorrer de fato uma gestão em seu território. Ou seja, as águas do estado do Ceará, elas não eram controladas, não havia nenhum instrumento e simplesmente havia o uso e pronto. E essa era a realidade do Estado, o Estado não tinha esse controle, e é possível perceber que, por mais que após o decreto aqui esteja elencado que o Estado formalizou 234 outorgas, mesmo após esse decreto, ainda o Estado não possuía um certo controle sobre as suas águas em seu território, tendo em vista que, segundo o levantamento da COGE, o número de outorgas expedidas naquele ano, posterior à publicação do referido decreto, era inferior ao número de áreas irrigadas no próprio estado. Né? A gente tem aqui, por exemplo, a bacia do Médio e do Baixo Jaguaribe, que no ano de 1995 possuía outorgadas 4.082 hectares de áreas irrigadas. No entanto, pela COGE, na realidade existiam naquele referido ano 20.416 hectares de área irrigada, ou seja, esses dados definem a outorga como uma falha naquele tempo, porque não houve o devido a devida divulgação da necessidade de outorga. Além disso, a outorga ela afastou os usuários da água daquele ano. Por quê? Porque ela era recente, não havia se difundido ainda um conhecimento mais profundo acerca da forma como ela se portava, né? Como era necessário solicitar, etc. E também por ela ser necessário o pagamento de uso da água, ou seja, esse repasse financeiro também afastou a priori os usuários da água naquele referido ano. Isso, claro, foi apontado pelos autores. Além disso, o decreto não caracterizava o princípio da anterioridade, né, que é algo bastante comum você ver nas leis que são publicadas, né, que geralmente uma prática que não estava que estava sendo executada anterior àquela lei, ela não entraria no caso, não seria gerida por a lei, porque a lei foi publicada posteriormente. No entanto, o decreto ele não previa isso. Além disso, havia uma incerteza na quantidade de água disponível nos rios, o que acabava prejudicando um outro instrumento de gestão, que era a tarifação da água bruta. Ou seja, como não havia uma certeza da quantidade de água disponível, não era possível estabelecer com precisão a quantidade que seria cobrada por água bruta. Além disso, uma característica muito interessante dessa política estadual de recursos hídricos, né, promulgada por esse decreto, era a outorga descentralizada da gestão, né, que comprometia a gestão. Eles tinham essa visão, inclusive os autores também partilhavam dessa visão de que a outorga, por ela ser descentralizada, ela acabava comprometendo o processo de gestão, o que vai contrário ao que a política estadual, a política nacional de recursos hídricos estabelece, que ela estabelece uma política descentralizada, né, com vistas na possibilidade de deliberação dos territórios, né? Ou seja, há os comitês, que é um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, e também serve como instrumento de promover a democracia. Portanto, eles acreditavam que isso comprometia o processo de gestão. O que era importante era que fosse uma gestão de recursos hídricos centralizada, que somente o Estado, o governador, pudesse opinar e deliberar acerca disso. E para a conclusão do referido artigo, os autores eles estabeleciam que a outorga, por ser recente, como já foi dito aqui, e pela tarifa de uso da água, por haver essa tarifa, acabava que prejudicava as solicitações, né? Afastava os irrigadores para solicitação dessa outorga, e era necessário evitar o aparente controle determinístico ao tomador
de decisão. Ou seja, por a gente não haver naquela época uma certeza da quantidade hídrica disponível no estado, era de fundamental importância que se evitasse essa visão de que, uma vez outorgado, você teria direito de uso da água para sempre. Até porque, naquele momento mesmo, as outorgas estavam sendo expedidas sob regime precário, com validade de apenas um ano. Portanto, era necessário evitar essa visão dos irrigadores para que eles se adequassem ao que as outorgas estavam, a forma como as outorgas estavam sendo expedidas, e a cada um ano eles se submetessem novamente à avaliação. E uma análise bem rápida aqui, com base, até porque já estourou o tempo, com base na Política Nacional de Recursos Hídricos, é muito importante destacar que o decreto que traz a gestão de recursos hídricos estadual, que foi publicado, na verdade é uma série de decretos que foram publicados em 94, que tratam sobre a gestão de recursos hídricos no âmbito do estado do Ceará, né? Ele é pioneiro, como já foi dito, na gestão de recursos hídricos do país, e ele traz a outorga como instrumento de gestão, ou seja, ele introduz esse instrumento de gestão que posteriormente é acatado também pela Política Nacional de Recursos Hídricos. Além disso, ele traz a água como um bem de uso comum e dotado de valor econômico. É também algo que está previsto, que foi amplamente abraçado pela Política Nacional de Recursos Hídricos, e ele aborda a necessidade de uma gestão centralizada, o que difere da Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Até porque a gente tem uma Política Nacional de Recursos Hídricos que preza por uma gestão descentralizada e integrada entre estados, União e Distrito Federal, municípios, bacias, enfim. E, além disso, é importante também pontuar que o referido conjunto de decretos que trata sobre a gestão de recursos hídricos daquela época e que foi objeto de análise desse artigo, eles não prezavam muito pela qualidade, né? Até hoje, na Política Nacional de Recursos Hídricos, a gente tem ainda uma dificuldade bastante de enquadrar os corpos hídricos. Portanto, essa é a minha apresentação. Perdão por ter estourado o tempo. Essas foram as referências que, inclusive, foram tiradas do referido artigo, porque eu usei elas aqui para citar, e essa é a minha apresentação. Perdão pelos 2 minutos e 30 segundos atrasados.